Estudantes, dando início aqui à terceira aula do nosso curso da pré-cinemática, onde a Física Ideal vai explicar para vocês o conteúdo relacionado à proporcionalidade aplicada à física. Na aula 1 e aula 2, já estudamos os conceitos de função e como ler esses dados em um gráfico. Agora vamos analisar a relação que existe entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos lá? Veja a relação bem simples aqui mostrada agora. Olha. 1 litro de água é igual a 1 quilograma. 2 litros de água é igual a 2 quilogramas. Opa, o que é que eu posso tirar de conclusão em relação a essa minha primeira análise? Veja. Observe o que a gente pode fazer aqui. Olhe, se eu dividir o número 1 por 1, ou dividir o número 2 por 2, a divisão muda o resultado? Ou ela sempre é igual a 1? Opa! Quando a divisão de duas grandezas sempre obtemos o mesmo resultado, nós teremos aí, por definição, que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, uma diretamente proporcional à outra. Quem é esse 1? Por exemplo, pode ser a massa 1. Quem é esse 1 do denominador? O volume 1. Quem é esse número 2? Pode ser M2. Quem é esse 2 do denominador? Pode ser V2. Esta divisão sempre me fornece uma constante. Opa! Relação importante, hein? A divisão de duas grandezas, quando me fornece uma constante, esta grandeza se relaciona com a outra de forma direta. Daí, eu posso inclusive escrever que M é igual a K vezes V. Ou seja, dado um valor de M, ou melhor, dado um valor de V, quando eu multiplico por uma constante K, eu obtenho o valor de M. Generalizando e colocando a relação matemática, quem está fazendo o papel desse M seria um Y, por exemplo. A constante K pode ser qualquer número. E quem está fazendo o papel de V é X. Daí, se eu observar direito, ó, o gráfico que relaciona y com x ou m com v é uma reta partindo do zero. Então, o que é que nós concluímos aqui nessa primeira tela? Grandezas diretamente proporcionais, a divisão é constante. Se isto é verdade, ela pode ser escrita como uma função do tipo y igual a kx. E esta função é uma função que tem origem no zero e forma sempre uma reta. Lembra a aula que nós vimos nas aulas anteriores? Y ax mais b é uma função linear, onde esse b representava o ponto onde a reta corta o eixo da vertical. Se ele não aparece na minha nova relação, se só fica essa primeira etapa, se ele não aparece é porque ele é zero. Por isso que ela parte aqui do zero. Então está aqui apresentada de maneira simples uma relação diretamente proporcional entre duas grandezas. E como seria um exemplo prático de uma relação inversa? Numa relação inversa, a gente pode ter a situação de um veículo numa estrada. Então vejamos esse texto. Se um carro fizer uma viagem com velocidade média de 100 km por hora, o tempo gasto na viagem é de 3 horas.
Se esse carro agora não viaja com 100, viaja com 150, uma velocidade maior, ele gastará um tempo maior ou menor para concluir essa viagem? Um tempo menor e será de 2 horas. Então, o que é que a gente já está observando aqui? Se eu ando mais rápido, eu chego ao meu objetivo no menor tempo. Então, se eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo. Velocidade e tempo estão relacionados de maneira inversa. Ah, então, se na relação diretamente proporcional a divisão era constante, na inversamente proporcional eu vou testar se a multiplicação é constante. Deixa eu ver aqui. Se eu multiplicar a velocidade 100 pelo tempo 3, será que eu vou obter o mesmo resultado da velocidade 150 com o tempo 2? Tanto essa multiplicação como essa, será que dá o mesmo número 300? Sim. Então está aí uma relação muito importante. Se nós pegarmos um valor de velocidade v e multiplicarmos por um intervalo de tempo t, nós obteremos uma constante, que eu vou chamar aqui inicialmente essa constante de d. Olha lá, achei uma relação inversamente proporcional. Então veja bem, nós não podemos esquecer esta propriedade aqui, olha. Deixa eu apontar ela aqui para vocês. Existe entre a velocidade e o tempo uma relação inversa. E esta relação inversa, por sinal, nos dá a distância, quando eu aplico aqui na física. Essa distância está representada aqui nesta relação pela letra K. Olha aqui, ó. Velocidade, que ele chamou de velocidade média, Vm, eu estou colocando apenas V. Se eu pego esse tempo que está dividindo e venho para o lado esquerdo multiplicando, ΔT, ela vai me dar uma constante. Esta constante K é simplesmente o deslocar do móvel. Olha que legal. Então, se eu entendo as grandezas diretas como uma divisão constante e as grandezas inversas como uma multiplicação constante, eu consigo resolver muita coisa que vem pela frente. Vamos ao problema 1 e 2. Observe aqui, ó. Considere esferas maciças feitas de mesmo material, porém com raios diferentes e, portanto, massas e volumes diferentes. O gráfico a seguir representa as massas dessas esferas em função dos seus volumes. Então vamos lá, vamos ler o gráfico inicialmente, ó. Aqui está a massa, aqui está o volume, ambos no sistema internacional, ó, quilogramas e metros cúbicos. E eu tenho aqui uma reta. Opa, uma reta, acabamos de ver que é uma representação de grandezas diretamente proporcionais. Ele quer que eu descubra quem é esse M1, quem é esse V2 e quem é essa inclinação da reta. Vamos ver aqui nas perguntas. Qual o valor da densidade do material das esferas? Qual é a razão entre as massas, a sua massa m e seu volume? Ou seja, ele está me dizendo que se eu dividir a massa com o respectivo volume, eu vou obter a densidade. E esta densidade, eu acabei de dizer que é a inclinação da reta. Olha, esta inclinação com o passar do aumento de massa, ó, ela não muda. Se a inclinação não muda, a densidade do material não muda. Então, eu posso dividir esta primeira massa aqui em cima com este volume.
vou obter o mesmo número quando eu divido esta massa aqui por este volume, que obterei o mesmo número quando divido M1 por 1. Qual é desses que vocês acham que nós podemos usar para acharmos a densidade? O ponto lá de cima, o ponto aqui do meio ou o ponto aqui de baixo? Acertou quem falou o ponto do meio. Quando eu pego aqui, ó, e divido a massa 4 vezes 10 a terceira quilogramas pelo volume 2 metros cúbicos, eu estou obtendo, ó, 4 por 2 dá 2 e repete o 10 a terceira. E as unidades permanecem se dividindo quilograma por metro cúbico. Esta divisão me forneceu uma constante. Esta constante, que na matemática é qualquer uma, na física nós chamamos de densidade. Podemos representar essa densidade de algumas maneiras. A forma mais tranquila para a gente representar aqui é a letra D mesmo. Então, nós, com essa simples análise, obtemos como resposta a letra B. Tranquilo? Opa, Ricardo, se esta densidade representa a inclinação e ela não muda uma vez que eu tenho aqui uma reta, eu posso usar este resultado para obter o que é pedido aqui no problema 2. Quais os valores de M1 e de V2 indicados no gráfico, mantendo as unidades do sistema internacional? Realmente posso fazer isso. Então, ó, densidade é massa sobre volume. E eu vou aplicar isso para resolver M1 e V2. Só que eu vou fazer aqui na próxima tela. Veja, a densidade obtida, que é a inclinação, é 2 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E esta é a minha constante que representa as grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, esta constante representa a divisão massa sobre volume. Esta constante pode ser aplicada tanto no ponto lá em cima como no ponto lá de baixo. Se eu aplicar no ponto lá de baixo, a massa M1 com o volume V1. E aí a densidade é 2 vezes 10 a terceira para uma massa que eu quero descobrir e um volume 1. Quando eu passar esse volume 1 para cá multiplicando, ó, não altera, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação, eu fico que a massa M1 é simplesmente 2 vezes 10 a terceira quilogramas. Mantendo este raciocínio para encontrarmos o valor V2, nós continuamos com a relação D igual a M sobre V. Só que agora estamos aplicando para uma massa 2 e um volume V2. E aí vamos ter o seguinte, ó, 2 vezes 10 a terceira. Nesse aqui eu vou deixar as unidades para a gente ver como elas se comportam. Então a densidade é 2 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Igual a massa M2, que eu vejo lá em cima, ó, 6 vezes 10 a terceira quilogramas, dividido pelo volume V2. Opa, tanto do lado esquerdo como do lado direito nós temos 10 a terceira. Então eu posso simplificar. E posso simplificar também, ó, o quilograma com o quilograma. Então corta ele, restando apenas para mim 2
sobre volume igual a 6 sobre V2. E aí, arrumando isso aqui, ó, eu vou colocar V2 no lugar de 2. Vou colocar esse metro cúbico multiplicando 6. E vou colocar esse 2 no lugar de V2. O que é que eu fiz? Multiplicação de meio pelos extremos, deslocando as grandezas e já deixando o que eu quero encontrar. Então, aqui o volume V2 é 3 metros cúbicos. Encontramos aqui o que foi solicitado, que era a massa M1, e o volume V2. Vamos voltar aqui só para ver qual é a alternativa que nós vamos marcar. O volume, vamos aqui, vamos ver, tem um probleminha aqui, vamos lá. Tem um probleminha nesta questão, pessoal, que isso é comum acontecer em problemas, né? Olha, a massa está multiplicado por 10 ao cubo. E quando eu venho aqui nas alternativas, o problema esqueceu de colocar aqui 10 ao cubo do lado. É uma falha, né? Que vamos ficar observando só esse nosso resultado, ok? A massa, ó, é M1, 2 vezes 10 ao cubo, com volume V2, 3 metros cúbicos. Foi bom isso ter acontecido, porque às vezes a gente está resolvendo um problema e obtém o resultado correto e aquele problema, quando caiu em um certo concurso, em um certo tempo, ele foi anulado. E a gente fica perdido. E aí, será que eu acertei? Será que eu errei? Está aqui um exemplo de um problema que a questão não forneceu a potência 10 a terceira que deveria ficar ao lado da massa. Tá? Vamos para o nosso último problema de hoje. Um carro vai de uma cidade A até uma cidade B, percorrendo uma distância D. Sendo V a velocidade escalar média desta viagem, o tempo T é dado pela relação tempo, distância sobre velocidade. Aí ele pergunta, na letra A, qual a relação que existe entre os valores T e Vm? Ó, se T é igual a D sobre Vm e ele quer T sobre Vm, eu vou fazer assim, ó. T vezes Vm é igual a D. Ele quer a relação entre T e Vm. Se T e Vm se multiplicam e fornecem um número constante, T e Vm são grandezas inversamente proporcionais. Então está respondida aqui a letra A, que são inversamente proporcionais. Esta é a relação entre T e Vm. Vamos ver o que diz a letra B. Sabendo-se que quando Vm é 180, o valor de T é 1,5. Determine então D. D, pela relação de cima, basta multiplicar T por Vm. Então, este D fica sendo 80 km por hora. Vou deixar a unidade para a gente ver como ela se comporta. Vezes o T. Quem é o T? 1,5 horas. Como horas está no numerador e horas está no denominador, corta. Daí, meu D é a multiplicação de 80 por 1,5. Multiplicar 80 por 1,5, para quem não gosta de mexer com vírgula, é a mesma coisa de 8 por 15, tá? Ou alguns estudantes preferem fazer assim, 80 vezes 1,5, e está correto, hein? Esse jeito de raciocinar está correto. 80 vezes 1,5 é a mesma coisa de 80 vezes 1 mais 80 vezes meio. Ou seja,
o estudante faz mentalmente um cálculo correto, que é 80 mais a metade de 80, que é 40. E escreve na sua resposta 120 quilômetros. Está perfeito. Quilômetros porque foi a unidade que sobrou aqui, ó. Perfeito esse raciocínio. Ou simplesmente multiplica 8 vezes 15, dando 120. Continuando na solução do problema, ele pergunta aqui na letra C: qual é o valor de Vm quando t é 1 hora? Na letra C, quem é o valor de Vm, que é este valor aqui, quando t é 1 hora? Para isso, vamos obter a nossa constante como padrão. E aí, ó, a minha constante D é igual a T vezes Vm. D é 120. Ele quer que eu encontre o valor de Vm quando T for 1 hora. Quem é Vm? 120 quilômetros por hora. Achamos aqui o valor de Vm. E para finalizar, na próxima tela, vamos calcular o valor de t agora quando Vm é 100 e em seguida construir o gráfico da velocidade média em função desse tempo t. Então, primeiro, quem é o valor de t quando a velocidade é 100? O valor de t quando a velocidade é 100. Vou colocar aqui, ó, quem é o valor de t para a letra D quando a velocidade média for 100 km por hora. Lembrando que a nossa constante é de 120 km. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui, ó, que D é igual a T vezes Vm. Essa constante D que relaciona duas grandezas inversamente proporcionais. Então, 120 é igual a T vezes 100. Logo, T é 120 sobre 100. Esse 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, olha aqui, ó. T é simplesmente 1,2 horas. Quando eu divido aqui 120 por 100, obtenho 1,2 horas. Mas, gente, não é normal no nosso dia a dia nós comentarmos que passou 1,2 horas. Nós falamos tantas horas e tantos minutos. Então vamos ajustar. T é igual a 1 hora mais 0,2 horas. T é 1 hora mais 0,2 horas é um pedaço de horas que está relacionado a alguns minutos. Como 1 hora tem 60 minutos, eu pego 0,2 e multiplico por 60 minutos. E a minha resposta fica agora 1 hora e 12. Vamos apagar aqui esse igual. Fica 1 hora e 12 minutos como resposta para este problema. 1 hora e 12 minutos. Ou se quiser, 1 hora mais 12 minutos. Ok? Posso botar aqui, ó, 1 hora mais 12 minutos. Tranquilo? E vamos finalizar agora respondendo a letra E, que é como seria o gráfico que relaciona T e Vm, ou VMT. Eu posso colocar nos eixos aqui, ó. No eixo Y eu posso colocar T ou colocar Vm, tanto faz. Vamos optar aqui por colocar Vm e aqui T, que é o tempo, certo? Se essas grandezas são inversamente proporcionais, olha o que vai acontecer, ó.
Neste caso, a gente está tendo, por exemplo, aqui, 1,2 para t e VM 100. Então, vou colocar aqui, ó, 1,2 para 100, certo? E vou encontrar este ponto aqui. Achei este ponto. Qual é um outro valor que nós tivemos neste problema mesmo? Deixa eu voltar para a gente ver. Um outro valor entre T e VM foi aqui na letra C, ó. T foi 1 hora para VM ser 120. Então vamos colocar isso aqui. T 1 hora, que é antes de 1,20, ó, para ter 120, um valor um pouquinho aqui em cima. 120. Se eu interligar esses pontos, isso vai fazer uma curva. Esta curva, e eu for colocando mais pontos e encontrando mais valores, esta curva, ela representa a curva característica de grandezas inversamente proporcionais. Esta curva característica se chama hipérbole equilátera. Lá na matemática, o nome dela é hipérbole equilátera, curva característica das grandezas inversamente proporcionais. Então é isso, pessoal. O que é que nós vimos hoje? Vimos as representações de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vimos que os gráficos das retas representam as grandezas diretas e as hipérboles equiláteras indicam as grandezas inversas. Tranquilo? Forte abraço e nos encontramos na aula 4.